Olá, paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao programa Mais Sábios, um programa para toda a família. Aqui nós falamos sobre o idoso e para o idoso. Com muita alegria nós queremos saudar a todos. Em especial nos dirigimos aqui àqueles que assistem através do YouTube, onde tem a possibilidade, além de assistir, de participar conosco do programa, também pode curtir, comentar e compartilhar. Isto traz mais visibilidade sempre, mais relevância ao canal da Igreja Cristã Maranata e ao programa Mais Sábios. Nós estamos falando sobre formas de cuidado e este tema ele abrange muitas coisas, como já falamos nos episódios anteriores sobre algumas formas de cuidado. Vale a pena recordar e caso ainda não tenha assistido, assiste lá. 3 episódios anteriores começa este tema, onde falamos sobre o cuidado em casa e também do cuidador que vai em casa. E no segundo episódio falamos sobre o centro de vivência. E no episódio anterior, que é o último episódio, nós falamos sobre a casa de repouso. E hoje vamos falar sobre o quê? Eu vou deixar aqui para a nossa convidada, Thalita Detman, nos contar aqui qual é o assunto do episódio de hoje. Seja bem-vinda, Thalita. Obrigada, pastor Abel. É um prazer estar aqui novamente. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o cuidado de home care. Muito bom. Então vamos entender o que é isso. É um nome em inglês, tem uma tradução e certamente vai ficar bem claro para todos aqui quando a nossa irmã Thalita nos contar aqui. Estamos recebendo aqui também o pastor Alexandro Ney França, da região de Cariacica, e também o pastor que participa das madrugadas da TV Manaim, da Rádio TV Manaim, e também está lá no 0800 atendendo as ligações que tantas pessoas fazem ali pedindo oração. Seja muito bem-vindo, pastor Alex. Amém, pastor Abel. É uma grande satisfação, prazer poder participar mais uma vez do programa. Muito bom. Pastor Alex participou conosco, junto com a nossa irmã Thalita, dos 3 episódios anteriores e está conosco aqui hoje também. E é uma alegria termos aqui os nossos irmãos convidados para falar um pouco sobre forma de cuidado home care. E primeira pergunta que eu quero deixar aqui para a nossa irmã Thalita. O que é home care? Então, pastor Abel, home care é uma expressão em inglês, como o senhor falou, que significa cuidado domiciliar, né? Uma assistência domiciliar, um cuidado dentro do seu lar. Nada mais que isso. É uma estrutura que é feita, né? Geralmente montada para aquela pessoa, não só a pessoa idosa, pode ser para qualquer tipo de pessoa que necessite de um cuidado, de uma assistência, de uma equipe especializada. Eu acredito que o home care hoje tem sido uma forma de cuidado bastante utilizada para os idosos também. Como você disse, não é só para os idosos, mas toda pessoa que carece de uma atenção especial na sua parte de saúde, né? Às vezes uma enfermidade crônica, pode ser isso, não uma enfermidade crônica. É claro que todo esse aparato, todo este equipamento que é colocado na residência ali, não é de qualquer maneira, não é eu, leigo, vou lá e compro qualquer coisa, coloco ali. Não, tem sempre a indicação médica, tem sempre a orientação, porque existem normas a serem seguidas. Não é isso mesmo, Thalita? Então, assim, você chega na casa de alguém, eu não sei se alguém que já teve a oportunidade de visitar algum lar, que tem alguém que tem esses equipamentos e convive ali dentro, geralmente no seu quarto, né? E fica ali uma cama hospitalar, às vezes um equipamento mais para cuidar de uma parte da saúde que é especializada naquilo ali, por exemplo, né? Uma pessoa que sofre com problemas no coração. Então tem equipamentos que vão estar monitorando o coração dele, né? Então assim, Thalita, que também é enfermeira e que tem um home care também, né? No último episódio você comentou sobre isso, que além da clínica, né, da casa de repouso, tem uma outra casa que é tipo clínica, que é tipo um home care também, não é isso? Onde as pessoas têm a condição de serem cuidadas ali, como se estivessem na sua casa mesmo, dentro de um quarto, mas com a parte da saúde sendo tratada ali. Então peço, Thalita, que você explique melhor isso tudo que eu estou falando aqui. Talvez eu não falei numa linguagem mais correta, mas fique à vontade. Exatamente, a gente tem uma unidade de idosos mais debilitados que a gente fala, né? A gente
está falando sobre formas de cuidado. Então, chega um momento que realmente a família precisa de uma ajuda mais intensiva. Esse idoso, às vezes, é uma doença crônica, ou ele está em fase terminal, né, de vida, já está num estágio de uma doença mais avançada, ou está fazendo até algum tratamento. Então, esse idoso, para poder ele não ficar hospitalizado dentro do hospital, o médico ele vai dar alta para esse idoso e ele vai montar uma estrutura para ele dentro da casa dele para ter uma comodidade, para poder ele não precisar ficar se deslocando da sua casa até o hospital. Então é como se o hospital estivesse indo para dentro da casa dele. E ali ele vai ter uma equipe 24 horas especializada para cuidar dele. Então, basicamente, essa é a home care. Certo. Então, quando a gente fala desse cuidado que você deixou bem claro aqui, nós não estamos falando do idoso ativo. O idoso ativo, ele é cuidado em casa, que é o primeiro episódio que nós falamos. Ele é cuidado em casa. Ou ele vai, além de ser cuidado em casa, ele vai para um centro de vivência durante o dia. Ou ele também tem o cuidador que vai na casa. Ou também ele tem a casa de repouso. Então, assim, essas outras formas de cuidado que nós já falamos nos episódios anteriores, que tratam basicamente do idoso ativo. O idoso que requer uma atenção maior, inclusive esse que está em fase terminal, então ele opta por essa forma de cuidado que é o home care. Seria isso então? Isso, exatamente. A gente fala que até cuidados paliativos, né? É quando não tem mais nenhum prognóstico de melhora, aquele idoso realmente já está numa fase terminal ali, às vezes fazendo um tratamento mais intensivo. Então, para poder ele não ficar dentro de um hospital, que às vezes tem um grande risco de infecção hospitalar, para reduzir o custo da família também, porque manter um idoso dentro do hospital existe um custo, né, que acaba tendo que colocar acompanhante, fazer pagamento de acompanhante, transporte. Então, tudo isso para reduzir, às vezes, o plano de saúde, né, o recurso que ele tem, pode fazer com que ele monte essa estrutura dentro da casa dele. E aí os profissionais vão até a casa dele para poder fazer todo aquele cuidado. E todos os profissionais. Você respondeu uma pergunta que eu tinha para te fazer aqui, mas eu queria que você deixasse mais claro para mim aqui quando você fala sobre plano de saúde. O plano de saúde, ele cobre esse benefício? Todo plano de saúde cobre? Como que funciona a questão do plano de saúde quando tem essa necessidade do home care? Uhum. Então, depende do plano de saúde que o idoso fez, né? Tem alguns planos que cobrem e tem outros que não cobrem. Então, isso é muito importante quando o idoso for fazer o seu plano de saúde, ele já se atentar futuramente para saber se esse plano tem essa cobertura ou não. Inclusive o SUS, ele também tem algumas vagas de home care, ele também disponibiliza, né? Tem alguns sistemas no SUS que algumas equipes vão até a sua casa, faz visitas domiciliares, isso também é um tipo de home care, né? E também tem as home care particular, que aí o serviço é um pouco mais oneroso, mas também tem essa possibilidade. Se a família tem essas condições, também tem a possibilidade dele pagar por esse serviço. Certo. Pastor Alex, então nós vimos aqui que é um cuidado especializado, porque trata da saúde do idoso ou de uma outra pessoa que tem essa necessidade de estar recebendo esse cuidado. Mas quando nós vamos para a palavra, nós conseguimos encontrar na palavra de Deus certamente esses cuidados, mas especificamente, tem algum texto bíblico, tem alguma passagem que nós podemos aqui citar a respeito de um filho que cuida do pai, um filho que cuida da mãe, um filho que tem um familiar que realmente se preocupou e diz assim, eu vou com ele até a velhice, eu vou com ele até os últimos dias. Nós conseguimos ver isso na Bíblia? Nós temos um exemplo muito bom, pastor Abel, que é de José, filho de Jacó. José, ele quando jovem, né, ele foi vendido ali como escravo para o Egito. E ali no Egito ele teve uma história muito interessante, muitos desafios aos quais ele venceu, porque era uma profecia, era um projeto de Deus. E ele tornou-se governador do Egito. Aquela famosa passagem, né, de guardar alimentos, porque ia chegar um momento que haveria uma grande fome. E aí o pai dele, Jacó e os irmãos dele, lá na terra do Egito, de Israel, estavam passando fome. E os irmãos foram até o Egito, conversaram com José, não reconheceram José, era um jovem, agora era um homem, né? Por certo estava ali todo aparamentado como governador. E ele reconhece os irmãos e ele
se revela a eles e fala assim, olha, o vosso pai está vivo? Não, está sim. Aí eles pegam e pedem para que trouxesse Jacó já idoso, para que pudesse estar junto dele, para que ele pudesse cuidar do pai, né? Era aquele filho ali que amava o pai, tinha ali os recursos necessários. E interessante nessa história é que ele não cuida só do pai, ele cuida de toda a família. Ele cuida de toda a família, né? E perceba que a gente está falando de coisas materiais e ao mesmo tempo espirituais também. Existem algumas... Sempre tem alguém, pastor Alex, sempre tem um José na família. Sempre tem alguém que é o espiritual, que é aquele que está preocupado, é aquele que ele não está se importando com ele, mas ele fala bem assim, não, eu preciso dar uma atenção à minha família, eu preciso dar uma atenção ao meu pai, eu preciso cuidar dele até os últimos dias. Sim. Eu entendo, né, que essa passagem ela traz esse ensino para nós também, Sim, sim. de nós termos essa condição de se nós não somos, precisamos ser como José. Precisamos estar como José nessa condição de ver os mais velhos, os nossos pais, avós, aqueles que são idosos, que carecem hoje de uma atenção especial, serem cuidados por nós. Exatamente, pastor Abel. Como temos dito, né, nos episódios passados, exatamente isso. A palavra de Deus, ela nos dá exemplos da forma que nós devemos proceder, assim, os cenários que hoje estão sendo revelados, estão sendo mostrados, que estão sendo criados, eles vêm ao encontro de coisas que estão descritas dentro da palavra. Se nós olharmos, até usei essa fala, parece até coincidência. Não, não é coincidência, né? São coisas que elas fazem parte da rotina, e é bom que você que está em casa, nos ouvindo, nos vendo, saiba o seguinte, que vai chegar um tempo que talvez você que vai ter que ser o provedor. Você que vai precisar de cuidar, de acolher, né? Alguém, o papai, a mamãe, a tia, a avó, né? E saber que se você hoje tem essa condição, foi porque Deus te abençoou, foi porque Deus abriu as portas, porque Deus te capacitou para fazer isso. E há uma recompensa, pastor Bel. Há uma recompensa, né, na eternidade para aqueles que cuidam dos seus, para aqueles, o filho que honra o pai, que honra a mãe. A gente vive numa sociedade que as pessoas, elas parecem que elas perderam o amor pelos seus entes queridos, e nós estamos aqui tentando buscando resgatar isso através da palavra, através dos ensinos, né, mostrando o espiritual e o material. É possível fazer os dois? Claro que é possível. Desde que o espiritual governe o material, que é o que a gente aprendeu, o que a gente vive todos os dias da nossa vida, né? E é importante sim cuidar dos nossos queridos irmãos idosos, do seu familiar, do seu parente que precisa de uma atenção. É o que nós estamos conversando aqui, não é, Thalita? Nós estamos falando a respeito de formas de cuidado e tem que partir de nós. Se nós hoje estamos na condição de ajudar a cuidar, seja de qual forma for, que nós falamos de várias já, né? E hoje estamos falando aqui de mais uma forma de cuidado, que é o home care. Qualquer forma de cuidado que requer a atenção de alguém para tomar uma iniciativa, que este alguém seja eu. Né? Que este alguém seja você, meu irmão. Você que tem saúde, você que tem condição, vai mesmo, ajude. Você tem um idoso lá na sua igreja, procura saber se ele precisa de um cuidado maior, além das suas orações, claro, além da sua assistência, dos grupos de assistência, né, que fazem visita, do grupo de senhoras, dos irmãos, os diáconos, que sempre têm essa atenção com os idosos. Nós, como pastores, né, que temos sempre cuidado dos nossos irmãos idosos, mas todos nós que podemos ajudar, vamos ajudar. Inclusive, eu tenho vivido essa experiência na minha vida particular, que meu pai recentemente foi acometido de uma enfermidade, né, onde ele teve uma piora e começou um tratamento, né, de hemodiálise, e ali foi uma coisa nova para todos nós, né, são 3 filhos, né, eu e meus 2 irmãos, e para nós foi uma novidade.
porque a gente não tinha esse cuidado ainda. Então, tudo está sendo algo novo, né? Então, são exames novos que precisam fazer, é a rotina que mudou, porque 3 vezes na semana ele precisa ir para um lugar especializado para fazer o tratamento, e tem outros tratamentos além desse que tem que ser feitos mesmo, tem que passar por algumas consultas especializadas, alguns exames, e aí nós começamos a ter algo que não existia antes. E agora? Agora eu sou o José da casa. Eu vou cuidar, eu vou ajudar, eu vou fazer, e que essa seja a experiência de cada irmão nosso. A nossa conversa está muito boa, a gente tem falado de formas de cuidado, como é bom falar sobre isso, mas nós temos que praticamente encerrar o nosso programa, porque nós temos um tempo e temos mais assuntos para falar. Thalita, no próximo episódio, sobre o que nós podemos falar? E se você quiser falar alguma coisa além, né, do que eu já falei, do que nós já falamos aqui, dentro do assunto de hoje aqui também, fica à vontade. Mas eu queria que você já deixasse aqui, assim, o gostinho de quero mais para os nossos irmãos saberem o que nós vamos falar no próximo episódio, que ainda vamos falar sobre forma de cuidado. O nosso próximo episódio é a nossa última forma de cuidado que nós vamos falar, né, Pastor Abel? Que é sobre o hospital de transição. E a gente vai falar um pouquinho a diferença, né, do hospital de transição para home care. Só pegando o gancho do que você falou, que você está vivendo, como você está vivendo, outras milhões de famílias estão vivendo também algo novo dentro de casa. E sim, é importante se permitir, porque quando é algo novo dentro de casa, a gente tem que se permitir em aprender. Se a gente não souber, procurar ajuda, alguém que possa nos ajudar, porque realmente, como é tudo novo, a gente precisa de ter uma ajuda de alguém especializado. Muito bem. Pastor Alex, sua fala final, quer deixar alguma palavra ainda? Estamos chegando perto do final do programa e é importante, já foi muito importante, na verdade, sua fala aqui, porque fala da parte espiritual e é sempre importante. Mas, caso o senhor queira ainda falar algo mais, fica à vontade. Quero deixar o convite para que você continue conosco e participe na próxima semana do programa. Eu estou aprendendo muito. Meus pais também já não são mais adolescentes, né? E assim, ainda não estão demandando desses cuidados, mas, olha, tem sido de muita valia todas essas informações. Uma bênção. Glória a Deus. Quero aproveitar a deixa aqui do pastor Alex e te convidar não só a continuar assistindo, mas curtir, comentar e compartilhar. Deixe seu comentário, fala da sua experiência que você vive lá na sua casa, com o seu familiar, o que você já fez para ajudar. Você é o José da sua casa? Responde aqui pra gente, coloca aqui o seu comentário e compartilha. Compartilha com a sua família, com seus amigos, com os colegas de trabalho. Faz com que este conteúdo ele chegue a outros lares e tem sido sempre uma bênção. Antes de encerrar de fato o nosso episódio, claro, sempre assistimos aqui os nossos irmãos mandando seus recados e vamos assistir os vídeos de recado. Pai Senhor Jesus, irmãos, meu nome é Maria Clara, eu sou da Igreja de Balneário 1 e queria deixar um abraço aqui para todos os irmãos idosos da Igreja de Balneário 1 e do programa Mais Sábios. Queria também deixar um abraço para meus avós. A paz do Senhor Jesus, Pastor Abel, irmãos que participam do programa Mais Sábios. Nós estamos aqui na ICM Cupira, no estado de Pernambuco, e nós estamos com 2 irmãos que fazem parte do trabalho de acessibilidade com idosos, o irmão Antônio e a irmã Maria. E, Pastor Abel, o interessante é que eles foram além desse trabalho de idosos. Eles estão no trabalho de Libras. Terminamos agora uma formatura de Libras e os irmãos participaram, fizeram a oficina e se formaram. Além do trabalho de acessibilidade com idosos, estão com esse trabalho de Libras. Eu vou perguntar aqui ao irmão Antônio, o que motivou o irmão Antônio, a irmã Maria, a fazer parte desse trabalho. Fez parte desse trabalho, que o que me motivou mais ainda foi que eu tenho um menino, um neto, que ele é especial, aí me motivou muito de entrar na igreja. E
Estou muito agradecido porque estou nessa igreja também. A irmã Maria, Eu também, Deus tocou meu coração. Faz tempo que eu estou aqui na igreja. Não sou batizada, né? Aí, mas com fé no nosso Senhor Jesus Cristo, vai chegar a hora, né? Eu me batizar. Aí eu também tenho meu netinho, que é autista. Ele é não verbal. Aí foi um dos motivos também que eu vim fazer a Líbia para mim falar com ele. Glória a Deus. É sempre uma bênção poder assistir esses recados dos nossos irmãos que têm participado conosco do programa. E esse QR Code que está aparecendo aqui na tela é para que você também seja um participante, né? Envie o seu vídeo, grava um vídeo de 30, 40 segundos, bem curto, e manda o seu recado, um recado para o avô, para a avó, para o seu pai, para sua mãe, para o irmão da igreja, ou você que é um irmão, uma irmã idosa, quer deixar um recado também, quer contar uma experiência, fica à vontade, a sua hora chegou, é agora mesmo, manda o seu vídeo e vai ser uma alegria participar junto com você. Agradecemos aqui os nossos convidados por estarem conosco aqui mais uma vez, e é sempre uma alegria, irmã Thalita e pastor Alex, obrigado pela participação. Amém. Amém. Paz do Senhor. Amém. Chegamos ao final do nosso programa. Até breve.